Hoje, 7 de março, é marcado por ser o Dia do Paleontólogo, que homenageia os profissionais que se dedicam à paleontologia, ciência que apresenta como objetivo o estudo de fósseis. Desejo a você uma boa recepção do Jornal Verdade. Fatos de hoje, histórias de amanhã. Prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários, depoimentos e boas notícias. Esse jornal nos é oferecido pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. O controle de plantas daninhas é uma prática fundamental para o sucesso de qualquer atividade agrícola. A planta invasora da lavoura compete pela luz solar, pela água e nutrientes, e dependendo do tamanho da infestação, as perdas podem ser significativas. Existem 3 formas de controlar uma infestação: a mecânica, a química e a cultural. Escolha a que melhor se encaixa na sua produção e evite que plantas daninhas prejudiquem sua lavoura competindo pela luz, pela água e pelos nutrientes. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O blog do jornalista Tupã tem algumas informações que passo a registrar neste jornal para a sua avaliação. Diz a nota: no início da tarde da última quarta-feira, os postos de combustíveis aumentaram o preço da gasolina para R$ 6,29 em Curitiba, um aumento de 90 centavos por litro. Os motoristas querem o coro do presidente de esquerda Luiz Inácio Lula da Silva. Gleice Hoffmann também está sendo cobrada. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também está sendo cobrado. Quem não votou no petista agora desconfia que até o final do ano o preço do combustível do litro da gasolina pode chegar a R$ 7. Espera-se um efeito cascata no aumento de preços de produtos de primeira necessidade, mesmo que o preço do diesel esteja congelado até o final do ano. Curitibanos reclamam do novo valor e também falavam para os frentistas, bem feito para aqueles que fizeram o L. Outros confessaram sentir saudades do ex-presidente Jair Bolsonaro e pregam, logicamente, a volta dele em 2026. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida.
Estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, chama a atenção para um problema crítico no Brasil e que afeta principalmente as mulheres. O número estimado de casos de estupro no país por ano é de 822 mil, o equivalente a 2 por minuto. O estudo se baseou em dados de Pesquisa Nacional da Saúde, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e também do Sistema de Informação de Agravo de Notificação do Ministério da Saúde, tendo 2019 como ano de referência e, de acordo com o SINAM, a maior quantidade de casos de estupro ocorre entre jovens, com o pico de idade aos 13 anos. Com base nessa estimativa, o IPEA também calculou a taxa de atrito para o país, ou seja, a proporção dos casos estimados de estupro que não são identificados nem pela polícia, nem pelo sistema de saúde. A presença da Sanepar no Verão Maior Paraná, no litoral, ocorreu em 3 frentes. Reforço no abastecimento de água, limpeza diária nas praias e atividades lúdicas de educação socioambiental. De 17 de dezembro a 26 de fevereiro, a companhia produziu 4,2 bilhões de litros de água para abastecer moradores e veranistas nas cidades do nosso litoral. A média diária foi de 59 milhões de litros de água. O pico do consumo, de 93 milhões de litros, foi registrado no primeiro dia do ano. A data da virada do ano, que historicamente concentra o maior consumo, ocorreu sem nenhum problema de abastecimento. Também, nos dias de carnaval, a produção foi de 227 milhões de litros, 60% a mais do que a média dos dias normais. Mas nos dias mais quentes, de maior consumo, a Sanepar atendeu com regularidade a demanda da temporada no litoral paranaense. O projeto de recuperação da Orla de Matinhos está 70% concluído. É o que revela o balanço mensal divulgado pelo Instituto Água e Terra. De acordo com o relatório, 3 estruturas devem ser finalizadas nos próximos dias. O espigão da Praia Brava atingiu 90%. E os Hillets do Balneário Flórida atingiu 80%. E Balneário Riviera, 81%. O investimento do governo do estado nesta etapa é de 314,9 milhões de reais, apontada como a principal intervenção ambiental e urbanística da história do litoral do Paraná. Isso foi elogiado por turistas que passaram o verão no nosso litoral. A nova orla tem previsão de finalização para o segundo semestre de 2024. A Petrobras registrou um lucro líquido de 188,3 bilhões de reais em 2022. Resultado 77% superior ao registrado no ano anterior. Os dados foram publicados pela estatal. De acordo com a empresa, apenas no 4º trimestre do ano, o lucro chegou a 43,3 bilhões de reais, 38% a mais do que o observado no mesmo período do ano anterior. O aumento do lucro líquido do ano, segundo a Petrobras, pode ser explicado principalmente pela alta dos preços do petróleo, Brent, no mercado internacional. Também houve ganhos com acordos de capacitação em campos de cessão onerosa. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais do Brasil, através de seu presidente e toda a diretoria, tem por objetivo criar a Caixa de Assistência,
um mecanismo importante para proporcionar ao técnico industrial brasileiro mais dignidade. E agora eu quero, neste momento, me dirigir aos técnicos e técnicas de nosso Paraná e nosso Brasil. Um de nossos projetos, que vamos colocar em prática o mais breve possível, será a criação da Caixa de Assistência do Sistema CFT-CRTs. Essa Caixa de Assistência ela irá propiciar ao profissional técnico um financiamento para a compra de equipamentos, para a reforma de sua casa, para a troca do seu veículo para o seu trabalho, enfim, ele será um apoio financeiro à evolução técnica de nossos profissionais no Brasil. Estamos trabalhando para entregar essa caixa de assistência a todos vocês o mais rápido possível e tenha certeza que será mais um alavancador que estará sendo dado à categoria técnica industrial, sempre pensando em valorizá-la e também proteger a sociedade brasileira. Ok? Então anote isso aí, é um compromisso nosso de entregar a vocês o mais breve possível. O Conselho Federal dos Técnicos Industriais do Brasil, através de sua diretoria, cria mecanismos e ações para valorizar a sua classe. Das 184 secretarias que existem hoje nos ministérios da terceira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, 58 seguem vazias. A maioria à espera de resolução de disputas políticas entre partidos da base aliada e o Centrão. Ao menos outras com 100 diretorias e departamentos abaixo disso também estão sem responsáveis nomeados. Os dados são de um levantamento feito pela consultoria Ética e Inteligência Política. O governo se depara com a necessidade de abrigar indicações de legendas que participam da coalizão que ajudou a eleger Lula no segundo turno e que, depois, votaram a favor da aprovação de medidas de interesse do governo, como a PEC do estouro ou a reeleição do próprio comandante da Casa, deputado Pacheco. A Casa Osório resgata a tradição do melhor servir em um desfile dos melhores vinhedos do mundo. Uma rica carta de vinhos para quem gosta de qualidade. Casa Osório, bebidas finas, licores, uísques, vodkas, cervejas, bomboniere e mercearia e todos os prazeres do vinho. Casa Osório. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Olá, meu nome é Ricardo Blaut, diretor da Energia Atual. Nós somos uma empresa especializada na área de sistemas de proteção de descargas atmosféricas, ou seja, para-raios.
qual a importância de você ter um bom para-raios dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, dentro do seu hotel, supermercado, centro comercial, fazendas. Hoje, a quantidade de raios mais do que dobrou dos últimos 10 anos. Não só isso, como também dobrou a intensidade da questão dos raios. Então você tem raios em maior quantidade e de maior potência, potencializando estragos e colocando em risco a vida das pessoas e animais e a população que lá está, quer seja o agronegócio, quer seja um empreendimento na cidade. Hoje nós temos algumas técnicas de proteção conhecidas. A primeira delas é o sistema tradicional. Você já deve ter visto, isso aqui é uma ponta Franklin ou para-raio Franklin. Ele é caracterizado por essas pontas, certo? Onde o raio daria preferência para atingir essas pontas no momento da descarga. Qual a limitação desse equipamento? É que ele faz um cone de proteção. Então ele protege aquilo que está dentro desse cone e isso se torna muito restrito. Em lugares muito altos você ainda não prevê descargas laterais e também não prevê proteção para áreas abertas. É uma opção barata, porém não eficiente. Existe uma outra proteção que é aliada ao sistema Franklin, é a questão das malhas. Só que você tem que criar uma malha de 10 por 10 metros em cima de toda a cobertura. Pense no galpão de uma indústria, quantos quilômetros de malhas de alumínio você tem que colocar em cima do galpão, descidas a cada 10 metros. E aí uma malha enorme embaixo, conectando tudo isso. O custo disso é bastante oneroso. Mas nós temos sistemas modernos de proteção. Esse é um sistema chamado para-raio com dispositivo de ionização. O objetivo desse tipo de captor é que, em vez de fazer um cone de proteção, você faz um círculo de proteção. E esse círculo pode ter até 200 metros de diâmetro. E você só precisa ter 2 descidas e, obviamente, ter um bom aterramento. Assim como no sistema tradicional, nos sistemas modernos também precisa ter descidas, também precisa ter aterramento, também precisa ter equipotencialização, todos os requisitos. Porém, você chega a economizar até 80% do custo de uma obra. Quanto maior a obra, maior a economia. Se você for proteger uma guarita, uma casinha, uma caixa d'água apenas, o sistema Franklin, um sistema de malhas, é perfeitamente viável. Agora, quando você precisa criar proteções, principalmente para áreas abertas, shows, eventos, você não tem como dissipar uma multidão num show, por exemplo. Pense 50, 100 mil pessoas e começou a chover. As pessoas pagaram uma fortuna no ingresso. Você tem que dizer que as pessoas têm que ir para casa rapidamente. Você acha que elas vão? Então é encargo, sim, de fazer proteção também em áreas abertas. Não desejamos que isso aconteça, não recomendamos que isso aconteça também, mas que um sistema moderno de proteção tenha uma efetividade maior comparado a um sistema tradicional de proteção e obsoleto como o sistema Franklin, isso realmente é visível. Hoje, há mais de 1,5 milhão de instalações com esse tipo de sistema. E já comprovados, com contadores de raios, nós sabemos que o sistema funciona. Então não é só fórmulas matemáticas que gerenciam um sistema de para-raios, e sim as condições reais de aplicação. Então essa fabricante, chama-se Indelec, é uma das preferenciais hoje na área de para-raios modernos, tá? É a autora de um sistema como esses, tem certificações sim no Brasil para operar dentro da legislação, dentro de todas as normas e legislações possíveis, em todos os estados da nossa federação. Então esse tipo de para-raio traz modernidade, proteção e segurança para o seu empreendimento. Quer seja desde uma simples residência, a um empreendimento comercial, a shows e eventos, empreendimentos massivos, áreas abertas e principalmente áreas grandes. Quanto maior a área, maior a economia que você vai ter nisso. Então, esse tipo de equipamento, muito mais robusto, muito mais moderno e com uma área de abrangência maior. Economize recursos na sua obra. Entre em contato com a gente que estaremos à sua disposição. Um grande abraço. Empresas importadoras e exportadoras buscam alternativas logísticas ao imposto argentino cobrado sobre um trecho do rio. O Porto de Paranaguá torna-se a principal alternativa a esse cenário e ganha força no mercado paraguaio pelas múltiplas vantagens que oferece. A resolução número 1023 do Ministério dos Transportes da Argentina aprovou a cobrança de $1,47 por tonelada transportada no trecho de 1,180 quilômetros da hidrovia. Enquanto a medida é mantida, os importadores buscam alternativas logísticas, sendo a principal delas o Porto de Paranaguá, que tem ganhado força no mercado paraguaio. De acordo com o terminal de contêineres de Paranaguá, importar por esse porto traz vantagens para as empresas paraguaias que serão potencializadas pela nova ponte que ligará Brasil e Paraguai.
O Banco Central reabriu a plataforma do Sistema de Valores a Receber para consulta sobre eventual dinheiro esquecido que os brasileiros possam ter. Para consulta, basta acessar o site do banco. Por enquanto, o sistema informará apenas se há ou não algum valor a receber. Segundo o Banco Central, o Sistema de Valores a Receber trará novidades importantes, como impressão de telas, sala de espera virtual e consulta de valores de pessoa falecida. O deputado estadual Cobra Repórter aprovou na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento direcionado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e Agência Nacional de Transportes Terrestres, pedindo informações sobre o novo programa de concessões de pedágios do governo federal para as rodovias paranaenses. Entre as informações solicitadas estão o modelo de concessão previsto, os critérios que serão adotados para os leilões dos trechos e o que será feito para reduzir o preço da tarifa. A indefinição do governo federal está causando degradação à malha viária, prejudicando o transporte da safra agrícola, da produção da indústria e o comércio em geral, bem como a circulação de veículos. O Festival de Teatro de Curitiba firmou pelo segundo ano consecutivo uma parceria com a Agência do Trabalhador da Cultura para recrutamento de profissionais com interesse em trabalhar na 31ª edição do evento, que inicia no dia 27 de março. Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de março. As primeiras vagas são para pintores, eletricistas, marceneiros, carregadores, técnicos em alturas, montadores de imóveis, montadores de estrutura e trabalhadores e trabalhadoras do teatro em geral. Segundo Fabiola Passini, diretora do Festival de Curitiba, este é o evento que mais movimenta a economia criativa de Curitiba e região no primeiro semestre do ano. O projeto apresentado pelo senador Paulo Paim prevê a assinatura presencial de contratos de crédito consignado firmados por telefone ou pela internet por pessoas idosas. A intenção, segundo o autor, é proteger o consumidor aposentado ou pensionista contra fraudes que possam reduzir o valor recebido mensalmente e assegurar que o contratante seja devidamente informado sobre o produto ou serviço que está contratando. O pagamento do empréstimo em consignação é descontado diretamente de benefício, conta ou folha de pagamento. De acordo com o projeto, serão abrangidos pela regra contratos, serviços ou produtos na modalidade de consignação, como empréstimos, financiamentos, arrendamentos, hipotecas, seguros, aplicações financeiras, investimentos ou qualquer outro tipo de operação que possua natureza de crédito consignado. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك ببالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. O técnico industrial que movimenta a economia é o mesmo profissional que está presente na sua vida, elaborando estudos, executando projetos, prestando serviços. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, CFT. Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. A linha de atuação do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, com as mulheres, é uma diretriz do governador Carlos Massa Ratinho Júnior e se baseia no fortalecimento de negócios femininos ou com protagonismo feminino. Uma das principais ferramentas é o programa Empreendedoras do Sul. Em 2 anos, que se completam no próximo dia 8 de março, ela já destinou 226 milhões no Sul, sendo 88,8 milhões só no Paraná. Isso destaca matéria positiva que o governo do estado do Paraná deve divulgar nos próximos dias. Detalhe importante: o BRDE é um banco
de desenvolvimento. Sua ação ideológica é proporcionar à indústria, à pequena indústria, ao comércio, à agricultura, portanto, ao agronegócio em geral, financiamentos com dinheiro em juro baixo. Mais de 5 milhões de consultas foram feitas no primeiro dia de reabertura do sistema de valores esquecidos em bancos, informou o Banco Central. Mas a maioria, 73,4%, não encontrou dinheiro esquecido. O site Valores a Receber, SRV, administrado pelo Banco Central, registrou 5.067.914 consultas, e dessas, 26,6% foram positivas, ou seja, havia recursos a serem resgatados. A taxa de desemprego no Paraná caiu para 5,1% no quarto trimestre de 2022. Isso, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua, a PNAD Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O número é o menor dos últimos 8 anos no Estado e desde o último trimestre de 2014, com 3,8%, quase 3 pontos percentuais abaixo da média nacional, que ficou em 7,9% no quarto trimestre. E com isso, o Paraná tem um dos maiores índices de desemprego do Brasil. Portanto, essa é a 9ª queda consecutiva na taxa de desocupação do Paraná desde 2020, passando de 10,5% no primeiro trimestre de 2020, o pico da pandemia, para os atuais 5,1%, uma redução de 48%. Isso vale ser destacado neste jornal. A necessidade de fortalecer modais logísticos, além do rodoviário, é consenso entre a iniciativa privada e o poder público. A nova Ferroeste surge com a principal solução para os estados do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Nesse momento, com impacto direto na movimentação de carga, para além do traçado da nova ferrovia entre Maracaju, no Mato Grosso, e Paranaguá, no Paraná, influenciado também o Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Argentina e Paraguai. A execução do projeto pode alterar a participação do modal no porto dos atuais 20% para até 60%. A nova Ferroeste é composta por um tratado de concessão firmado na década de 1980, ligando Guarapuava, Paraná, a Dourados, no Mato Grosso, e mais 4 contratos de autorização com a União, permitindo a conexão de Dourados com Maracaju, Cascavel e Foz do Iguaçu, Cascavel e Chapecó, e além de Guarapuava e Paranaguá, num total de 1.567 quilômetros de ferrovia. O número de assassinatos caiu 1% no Brasil em 2022. Foram 40,8 mil mortes violentas em todo o país, média de 110 vítimas por dia. É o que mostra o Índice Nacional de Homicídios, criado pelo G1, com base nos dados oficiais dos 26 estados e também do Distrito Federal. O total de mortes violentas ainda é elevado, mas representa um alento. O Brasil atingiu o menor número da série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007, e também do Monitor da Violência, que coleta também dados desde 2018. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. É calma a noite na capital dos paranaenses. Shalom, irmão.